E com o decorrer do tempo, aquilo que não deveria ser relativizado acaba sendo relativizado, infelizmente. E existem temas bíblicos, doutrinas fundamentais, e essa que nós iremos tratar esta noite não deixa de ser uma doutrina fundamental, conforme escreveu o escritor aos Hebreus, no capítulo 6. Hoje nós vamos falar sobre o arrependimento, né? Mais precisamente sobre as 8 falsificações do arrependimento, né? Então vai ser importante a gente aprender aí um pouquinho sobre esse tema tão relevante. Você que está aí nos acompanhando na live do Facebook, acompanhe conosco aí. Hoje nós estaremos falando sobre esse tema, as 8 falsificações do arrependimento, né? Vamos ver aí, e eu gostaria para isso, portanto, que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Aí no boletim está João, mas está errado, é Mateus, capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 8. Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Se alguém puder dar a Bíblia ali ao Tijane para ele acompanhar. Mateus capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 8. Todos acharam? Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro na cintura. Seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a região circunvizinha ao Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento. O último versículo, versículo 8 diz: produzi frutos dignos de arrependimento. Todos juntos: produzi frutos dignos de arrependimento. Mais uma vez: produzi frutos dignos de arrependimento. Amém. Graças a Deus. A doutrina do arrependimento é uma das principais na escala de valores da teologia sistemática. Você pode acompanhar aí no seu boletim. Precisamos estudá-la de novo, uma vez que a cristandade odierna deixou perder o seu sentido real. Se você não souber o que fazer com o pecado, você poderá arruinar a vida daqueles que estão à sua volta. É mesmo necessário pensar assim? Alguém pode perguntar. Bom, o arrependimento deve acontecer sob o olhar de avaliação constante da nossa espiritualidade diante de Deus.
Segundo a Bíblia Sagrada, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O arrependimento bíblico vem carregado de pesar, ou seja, algo que causa mágoa, que causa desgosto, pelo mal feito ocorrido na vida e remorso, inquietação da consciência por culpa ou crime cometido, mas a busca pela mudança. A palavra usada no Novo Testamento, traduzida por arrependimento, é metanoia, composta por duas palavras gregas: meta, que está além, e noeu, que significa mente ou entendimento. A melhor definição seria então algo como expansão da consciência. A consciência expandida é aquela que mudou de ideia. Quem se arrepende passa a interpretar de maneira diferente as coisas que sempre enxergou. E também passa a enxergar o que antes era incapaz de perceber. Isso é, quem se arrepende vê o mundo diferente e vê coisas diferentes no mundo. João Batista e Jesus usaram esta palavra para convocar seus discípulos. Para João Batista, arrependimento indicava uma atitude de acolhimento ao Messias que estava por vir. Era como se João Batista estivesse dizendo: o Messias está chegando, abram os olhos, ele vai surpreender vocês, ele exigirá uma ressignificação de sua esperança messiânica. Fiquem atentos, abram a mente, considerem que ele não será como vocês o imaginam. Era como se João estivesse dizendo mais ou menos isso. Jesus exigiu arrependimento e fé como resposta ao anúncio da chegada do reino de Deus. Jesus seguia a mesma lógica profética de João Batista. Era como se Jesus dissesse o seguinte: o reino de Deus chegou, ele está aqui, mas vocês precisam abrir os olhos para que possam vê-lo. O reino de Deus não é o que vocês estavam esperando, não é a retomada política do Estado de Israel, não. Para ver o reino de Deus, vocês precisam nascer de novo, precisam de uma completa mudança de mente, uma absoluta expansão de consciência. Aleluia! Quero aqui nesta noite apontar algumas coisas que têm a ver com a falsificação do arrependimento. Primeiro, é a visão legalista do arrependimento. O que é essa visão legalista do arrependimento? Arrependimento religioso é isso: eu vejo o seu pecado, mas não consigo ver o meu próprio. Eu estou realmente triste com o seu pecado, mas não estou nem um pouco incomodado com o meu pecado. O arrependimento na visão legalista é exatamente essa. Eu dou ênfase ao pecado alheio, mas não consigo ver o meu próprio pecado. E isso acontece porque pessoas religiosas tendem a pensar que são justas, que são boas, que são devotas e santas, e melhor do que qualquer outra pessoa. O resultado é que eles pensam que são bons e os outros são maus. Comumente as pessoas religiosas gostam de se intrometer, fofocar, ser perfeitinhas, procurar defeitos nas pessoas e ser apenas uma pedra no
sapato das pessoas. É isso que as pessoas religiosas fazem. Funciona da seguinte maneira: elas sempre estão felizes em falar das coisas de errado que você fez, mas nunca dizem coisas como: foi minha culpa, desculpe-me, na realidade era eu que estava errado. Ainda em Mateus, vamos para o capítulo 7 aí na Bíblia Sagrada. Vamos ver o que Jesus fala sobre essa visão legalista do arrependimento. Capítulo 7, versículo 1 ao 5. Olha o que diz Mateus 7, a partir do 1º versículo. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de vos medir. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então veja, uma visão equivocada acerca do arrependimento é essa visão legalista dele, né? É aquela pessoa que só vê pecado no outro. Ela consegue enxergar pecado no outro, mas não consegue enxergar o seu próprio pecado. É aquela pessoa que está sempre condenando a outra, que está sempre apontando o dedo para a outra, mas ela esquece que quando ela aponta um dedo para alguém, 3 estão apontando para ela. Então é mais ou menos assim. As pessoas que vivem esse estilo de vida religioso, elas não conseguem, aquelas pessoas que não conseguem dizer assim: desculpa, a culpa foi minha, eu é que estava errado nessa situação. As pessoas legalistas vão sempre colocar a culpa no outro. É uma visão errada do arrependimento. Uma outra visão equivocada do arrependimento é a visão pagã. No arrependimento pagão, queremos fazer com que Deus seja bom para conosco, mas, segundo a Bíblia, Deus é bom. Quando Jesus foi indagado por alguém dizendo: bom mestre, Jesus disse: bom só tem um, que é Deus. Deus é bom, portanto não precisamos torná-lo bom. Isto significa que, se nós dissermos a Deus que sentimos muito, Ele estará obrigado a nos salvar e transformar tudo em uma vida melhor. Eu sei que errei, mas se eu disse a Deus que sinto muito, Ele vai me perdoar, me abençoar, fazer a minha vida melhor. Mas Deus não pode ser controlado, Deus não pode ser manipulado. Deus é bom e pronto. Ele não precisa ficar se desculpando para se tornar bom. No paganismo, os desejos dos deuses se confundem com os desejos dos homens e vice-versa. Os deuses faziam dos homens marionetes, mas depois os homens reagiram e começaram a fazer dos deuses também marionetes. Ou seja, que visão de pagã é essa quando o assunto é arrependimento? É que no arrependimento pagão, nós estamos sempre querendo fazer com que Deus seja bom para conosco. Deus já é bom. Nada do que eu faça vai mudar isso de Deus, nem acrescentar, nem tirar. Deus já é bom. Nós não precisamos torná-lo bom. Pronto. Mas nessa visão pagã, a ideia é que nós tornamos Deus bom a partir daquilo que eu confesso acerca de mim mesmo. Terceiro equívoco acerca do arrependimento, está aí no seu boletim: arrependimento segundo a tristeza
do mundo. Repita comigo: arrependimento segundo a tristeza do mundo. Paulo vai falar sobre isso. Vamos lá para 2 Coríntios 7:10. Vamos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olha o que Paulo escreve acerca dessa tristeza do mundo. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Diz assim: a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Vou ler mais uma vez. A tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, o arrependimento segundo a tristeza do mundo, o que é isso? Paulo está aqui falando dessa tristeza. Em outras traduções nós vamos encontrar a palavra pesar do mundo. E isso é porque os não cristãos podem sentir tristeza e algumas vezes sentem de fato. O que acontece com a tristeza segundo o mundo é que nos sentimos mal, mas nós não mudamos. Você apenas se sente mal. É uma visão errada do arrependimento. A pessoa só se sente mal, mas ela não muda. Um exemplo clássico da tristeza do mundo é aquela pessoa que não para o que está fazendo de errado. Ele acha que não tem nada a ver até que um dia ele é pego. Quando é pego, precisa mostrar tristeza pelo mal que cometeu à sociedade. Então ele encena uma grande tristeza, viaja à Etiópia para fazer caridade aos miseráveis, porque ele precisa mostrar que não é tão mal assim. Isso é tristeza segundo o mundo. Tristeza segundo o mundo é aquela tristeza que eu me sinto mal até, mas eu não consigo mudar. É o que Paulo está dizendo. É um arrependimento segundo a tristeza do mundo. E essa tristeza do mundo, ela vai operar a morte, porque ela só se sente mal, esta pessoa, mas ela não tem uma metanoia, uma mudança de ideia, uma mudança de concepção, uma meia volta. Ela não tem isso. Ela se sente mal, mas ela continua fazendo as mesmas coisas erradas. Ou seja, ela não muda, ela só se sente mal. Isso é arrependimento segundo a tristeza do mundo. Mas segundo a tristeza segundo Deus opera arrependimento. Ou seja, quando eu estou debaixo de uma aliança com Deus, quando eu estou debaixo da liderança de Deus, mesmo que eu tenha errado, eu me arrependo e dou minha volta. Por quê? Porque é uma tristeza segundo Deus que operou arrependimento em mim. Eu vi que errei, eu senti que fiz coisa errada, e por causa disso eu dou minha volta e não vou fazer aquilo novamente. Mas a tristeza segundo o mundo é diferente. Ela sabe que fez o erro, mas ela continua praticando as mesmas tolices. Isso é arrependimento segundo a tristeza do mundo. O quarto equívoco acerca do arrependimento é julgar a nós mesmos. Vamos para 1 Coríntios. Você estava em 2 Coríntios, agora volte um pouquinho aí para 1 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 31 e 32. Diz assim: mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, outro equívoco do arrependimento é julgar a nós mesmos. Há quem pense que todos os seus problemas
podem ser resolvidos com uma mera oração e confissão a Deus. Mas a Bíblia refuta tal comportamento a partir desse texto que lemos de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31 e 32. É o que Paulo está nos advertindo. O quinto equívoco acerca do arrependimento são os arranjando substitutos. Vamos lá para Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. Olha que coisa interessante. Vamos aí para a Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículo 11 a 13. Gênesis 3, versículos 11 até o 13. Diz assim: perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então veja, o arrependimento, um outro equívoco do arrependimento é quando a gente começa a arranjar substitutos para aquilo que nós erramos. Veja nesse episódio, são aqueles que pecam, mas jogam a culpa em terceiros. É a chamada síndrome de Adão e Eva. Deus chama Adão e fala assim: rapaz, você pecou, e foi essa a mulher que tu me deste, Senhor. Foi a mulher que tu me deste, que me deu do fruto da vida e eu comi. Aí Deus vai arruir a mulher: você, mulher, induziu o homem ao pecado? Aí diz: não, foi a serpente que me deu, a serpente que me falou. Então veja, uma outra maneira errada de se arrepender é arranjando substitutos. É eu não assumir a culpa e jogar a culpa em terceiros. É a chamada síndrome de Adão e Eva. Ninguém é culpado, o outro é, eu não sou não. Uma outra coisa é macrovalorizar o erro dos outros. É um outro erro. Você peca e a primeira coisa que você faz quando é enquadrado é invocar a história de alguém que, segundo você, fez muito pior. Um outro equívoco do arrependimento é quando eu macrovalorizo o erro dos outros, não assumo o meu e tento esconder o meu a partir de um erro pior do que o meu, o que o outro fez. Isso é errado. É errado. Nós não chegaremos ao arrependimento genuíno nunca desse jeito. Uma outra coisa que nós erramos muito na questão do arrependimento são as desculpas que nós damos, as possíveis justificativas. Vamos para Ezequiel, lá profetas, livro dos profetas, Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ezequiel 18, 20 diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O que são as desculpas? É aquela mais ou menos assim: eu até errei, eu fiz, mas é que eu fui criado sem pai, eu fui criado sem mãe, eu fui criado assim meio que jogado. São as desculpas que nós damos. Mas a Bíblia diz aqui em Ezequiel capítulo 18 que não existe desculpa para isso, porque a Bíblia é enfática em afirmar que a alma que pecar, essa vai morrer. Eu posso jogar a culpa em milhares de pessoas pelo meu erro, mas eu vou pagar pelo meu, eu vou morrer, que a alma que pecar, essa morrerá. Então o erro grosseiro que nós temos também quando o assunto é arrependimento é jogar a desculpas. Jogar desculpa: eu fiz porque eu fui criado sem pai, não foi estabelecido limite de autoridade para mim, uma série de
de desculpas que nós damos para tentar justificar o erro que nós praticamos. Está errado. Não se dá desculpas. Se arrepende e pronto. O oitavo e o último equívoco sobre o arrependimento é a consciência cauterizada. Ela nega aceitar qualquer tipo de erro e ainda gera um cinismo crônico. O que é isso aqui? É aquela pessoa que erra, que está errando, ou melhor, a pessoa que errou, que erra, que está errando, que continuará errando, que errará, mas ela acha que aquilo que ela está fazendo é comum, é certo, não tem nada a ver. Ou seja, a mente dela, a consciência dela está cauterizada. Ela não consegue ver nada de errado naquilo que ela está fazendo. Isso é um erro. Ela nega qualquer tipo de erro e ainda gera um cinismo crônico. Ela é cínica. Essa pessoa é cínica. Ela acha que o que ela está fazendo é bom e não é. Ela acha que é certo e não é. A consciência dela está tão cauterizada. E isso acontece basicamente na vida daquelas pessoas que estão acima do bem, que se sentem acima do bem e do mal. Elas perderam essa dicotomia entre o bom e o mal, entre o certo e errado. A mente dela cauterizou, ela acha que tudo que ela está fazendo, não, isso aí não tem nada a ver. Isso aí não vai trazer problema nenhum. Por quê? Porque a mente dela está cauterizada. E quem tem mente cauterizada nesse sentido não gera e não pode ter arrependimento genuíno. E por conta disso, não vai produzir frutos dignos de arrependimento, como nós lemos em Mateus capítulo 3, versículo 1 a 8, mas especialmente o versículo 8, quando João diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Então, qual é a conclusão que a gente chega? A conclusão é que arrependimento é uma inquietação que se encastela em nosso sentimento como um profundo pesar por havermos feito alguma coisa errada. O reino de Deus é o ambiente onde a vontade de Deus é feita, assim na terra como no céu. Arrependimento, portanto, implica muito mais num novo estilo de vida do que uma tristeza por algo que fizemos ou deixamos de fazer. Arrependimento implica uma nova consciência, que somente é possível para quem acolheu a autoridade plena do reino de Deus e seu rei, Jesus de Nazaré. Arrependimento é a experiência de enxergar o reino de Deus e com ele todas as implicações das exigências da vontade de Deus. Por isso o arrependimento resulta necessariamente na adoção de um outro jeito de viver. Quem muda de ideia vive diferente. Os seguidores de Jesus não apenas lamentam profundamente os seus pecados, mas principalmente passam a viver de maneira diferente, em virtude de tudo quanto passaram a enxergar quando seus olhos foram abertos pela metanoia, ou seja, o arrependimento, a meia volta, né? Quando você deu aquela meia volta, mudou de ideia, mudou de percepção, mudou de comportamento, a sua ideia teve uma abrangência maior. Quem experimenta a expansão da consciência nasce de novo. Quem experimenta a expansão da consciência nasce de novo. Então o arrependimento é essa mudança de ideia. Não é apenas aquele remorso que eu tenho passageiro, não é apenas aquela ideia que eu tenho, sabe, de que eu errei, mas eu não mudo praticamente nada. Eu sei que errei, eu sei que o que eu fiz foi errado, mas eu continuo insistindo no erro. Isso não é arrependimento. Amém? Amém, irmãos? Arrependimento é quando eu
reconheço o meu erro, quando eu me arrependo desse meu erro, e a partir desse arrependimento genuíno de Deus em mim, eu vou viver agora uma vida diferente daquilo. Por que você vê às vezes no noticiário, nos telejornais, uma pessoa que assaltou, roubou, estava preso, 4 anos depois foi liberta daquele presídio, daquela prisão, e agora ela está na rua e volta a roubar de novo? Ela teve arrependimento? Não. Ela chora diante das câmeras, o repórter está ali filmando, ela está chorando, dizendo que está arrependida, que não era para ela ter feito aquilo, mas quando ela é colocada na rua novamente, ela vai praticar os mesmos erros de então. Por quê? Porque ela não teve arrependimento. O que ela teve foi uma tristeza segundo o mundo, conforme relatou o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 10. Então, arrependimento é quando, mais ou menos assim, eu estava andando numa direção e de repente eu tenho um arrependimento e dou meia volta, porque aquele trajeto que eu estava fazendo era um trajeto ruim, e eu tenho um arrependimento, eu reconheci que esse caminho que eu estava tomando era um caminho errado, eu então dei meia volta e voltei para o caminho direito. Isso é metanoia, isso é arrependimento. E aí eu não apenas vou chorar pelo mal que eu fiz, eu aí não vou apenas me entristecer pelo arrependimento que eu tive, eu vou a partir de agora ter uma atitude diferente daquela que eu tinha. Deu para pegar isso aí? E esse arrependimento é algo que nasce de um nascer de novo em Deus. A nossa tendência agora, como pessoas espirituais em Deus, vai sempre se inclinar para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito. Isso é arrependimento. E a gente precisa produzir frutos dignos de arrependimento, segundo escreveu João, segundo disse João. Então, arrependimento vai muito mais além do que aquilo que a gente possa imaginar. Arrependimento é mudança de ideia, arrependimento é metanoia. Quem se arrepende vê o mundo diferente, ou vê coisas diferentes no mundo. Amém, irmãos? Amém. Então, quando eu me arrependo de fato, eu passo a ter uma visão completamente diferente. Por quê? Porque há uma expansão da minha consciência. Há uma expansão da minha consciência, do meu entendimento. A consciência é expandida, é aquela que mudou de ideia. Poxa, de fato, isso aqui eu não posso fazer mais porque isso é errado, eu tenho que fazer as coisas certas. Amém? Vamos ficar de pé nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Então, o arrependimento é uma doutrina fundamental da vida cristã. Sem arrependimento não há salvação. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, vou ler aqui para vocês, ele diz o seguinte, versículo 1: pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, e da fé em Deus, e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Então vejam, o fundamento da fé cristã é arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino sobre batismo, imposição de mãos e ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então o arrependimento é um assunto importantíssimo para nós.
para o crente, para o cristão, precisa ser aprendido o arrependimento. Precisa ser aprendido, porque sem arrependimento não há salvação. Se eu não tiver o arrependimento, nunca vou achar que o que estou fazendo é algo de errado, porque eu posso estar com a minha mente cauterizada e achar que tudo que eu estou fazendo é certo, e na verdade não é. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Amado e eterno Deus, Senhor, no nome de Jesus, o teu Filho amado, nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos e te bendizemos por tudo aqui esta noite, por tudo que tem acontecido, por tudo quanto nós cremos que continuará acontecendo neste lugar. Meu Deus, nós queremos aproveitar este momento para orar ao Senhor, agradecendo pela porção da tua palavra, que esta palavra venha cair em corações desejosos, em terras boas, ó Deus, para colher a semente da tua palavra, que esta palavra possa gerar mudança em nosso interior, que a partir desta mudança no nosso interior, haja, Senhor, uma transformação no nosso exterior, ó Deus, que haja sempre arrependimento em nós, Senhor, no nome de Jesus, que sejamos pessoas que não tenhamos a mente cauterizada, nem tenhamos uma visão legalista do arrependimento, e nem tenhamos uma visão pagã do arrependimento, mas que tenhamos, ó Deus, uma visão bíblica do arrependimento, assumindo todas as responsabilidades, ó Deus, e tomando essa meia volta, essa metanoia na vida, tendo uma expansão de ideias ainda maior, essa abrangência de ideia ainda maior ao nos arrependermos, ó Deus, porque essa sim é a visão do arrependimento, dessa metanoia, de uma nova ideia, de um novo caminho, de uma nova proposta, que tenhamos isso em nosso coração, ó Deus, sempre e sempre. Não nos permita que a religiosidade venha nos sufocar, tirando esses princípios fundamentais da fé cristã da nossa vida, do nosso interior, mas que estejamos sempre sensíveis, ó Deus, à voz do teu Espírito Santo, a tua palavra, Senhor, que nos ensina, que nos exorta, que nos edifica, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos pela vida de todos que vieram aqui esta noite, também oramos pela vida daqueles que estão nos acompanhando aí na internet, na casa de cada um deles, que a bênção do Senhor chegue. Oramos por esta cidade Vitória, pela grande Vitória, pelo estado do Espírito Santo, oramos por cada bairro, Senhor, deste estado, destes municípios, oramos, ó Deus, por cada lar representado, aqui no bairro Jardim da Penha, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa entrar, ó Deus, e desfazer todo o mal, toda a idolatria, tudo aquilo, ó Deus, que ainda há, que ocasiona a separação entre o Senhor e essas pessoas, que o Senhor venha banir toda e qualquer idolatria, que o Senhor venha arrancar tudo que não provém de Ti, Senhor, no nome de Jesus, nós oramos nesta noite, agradecidos, crendo que o Senhor está fazendo uma obra extraordinária neste lugar, é o que nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre, amém e amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Levante as suas mãos para o alto. Eu desejo do fundo do meu coração que o grande e excelso amor de Deus nosso Pai, a graça de Cristo Jesus seu Filho, e que as doces consolações do seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus esta noite. O povo de Deus abençoado diga amém. E de em paz, o Senhor é convosco. Até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus.